Meu filho ligou e disse seco: Mãe, mudamos de estado semana passada. Esquecemos de avisar. Sou Helena, 68 anos, viúva e dona do meu próprio nariz. Eles acharam que eu choraria, mas mal sabem que, ao desligar, enviei um e-mail que mudaria a vida deles para sempre. Eu estava sentada na varanda, observando o vapor subir da minha xícara de café recém-passado. O cheiro forte do pó de café torrado era o único conforto naquela tarde de terça-feira cinzenta. Quando o telefone tocou e o nome Ricardo apareceu na tela, meu coração de mãe deu aquele pulo bobo, aquele que a gente nunca perde, não importa se o filho tem 5 ou 40 anos. Atendi sorrindo, pronta para perguntar se as crianças estavam bem, se precisavam de alguma coisa, se viriam para o almoço de domingo que eu já estava planejando mentalmente. Lasanha de berinjela, a favorita da minha nora, Marcela, embora ela nunca agradecesse. A voz dele, porém, não tinha calor. Não tinha aquele tom de bença, mãe. Era uma voz apressada, com eco de fundo, como se ele estivesse em um lugar vazio ou muito amplo. Mãe? É o Ricardo. Olha, só liguei para avisar uma coisa. Não vai dar pra gente ir aí esse fim de semana. Nem no outro. Apertei o telefone contra o ouvido, sentindo um frio estranho na espinha. Aconteceu alguma coisa, meu filho? As crianças estão doentes? Perguntei, já me levantando da cadeira de vime, a xícara tremendo no pires. Houve uma pausa do outro lado. Ouvi o barulho de fita adesiva sendo rasgada. Barulho de caixas. E então, ele soltou a frase, com a mesma naturalidade de quem avisa que vai chover. Não, não é doença. É que nós mudamos, mãe. Estamos morando em Santa Catarina agora. Chegamos semana passada. O mundo parou. Fiquei muda. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. O silêncio na linha era ensurdecedor. Santa Catarina ficava a mais de 1.000 quilômetros daqui. Não era uma viagem de carro, não era um passeio. Era uma vida nova. Como assim, Ricardo? Minha voz saiu um fio, quase sumindo no ar. Vocês mudaram de estado? Semana passada? E você esqueceu de me avisar? Ah, mãe, foi uma correria danada. Ele respondeu, e percebi um tom de irritação, como se eu estivesse cobrando algo absurdo. A oportunidade de transferência da Marcela apareceu. A gente teve que vender os móveis velhos, empacotar tudo, resolver escola das crianças. A senhora sabe como é, né? Acabou passando batido. Passando batido. A mudança da minha única família, dos meus netos que eu ajudei a criar, trocando fraldas e buscando na escola enquanto eles trabalhavam, passou batido. E as crianças? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem, mas me recusando a deixá-las cair. O Lucas e a Bia, eles nem se despediram da avó? Ouvi a voz da Marcela ao fundo, abafada, mas audível o suficiente para rasgar meu peito. Ai, Ricardo, não dá corda, senão ela vai começar com o drama. Diz que a gente liga por vídeo depois. Ricardo pigarreou. Então, mãe, as crianças estão se adaptando. Depois a gente faz uma chamada de vídeo, tá bom? Agora eu preciso desligar, o caminhão da transportadora está terminando de descarregar aqui no condomínio novo. É de frente pro mar, mãe. A senhora ia achar bonito. Mas enfim, tchau. Engoli o choro. Engoli a dor que parecia uma pedra de gelo descendo pela garganta. Respirei fundo, puxando o ar que parecia faltar na varanda. Tudo bem, filho. Boa sorte. Respondi. Não esperei a resposta dele. Não esperei o tchau. Desliguei o telefone e o coloquei sobre a mesa de vidro, ao lado do café que já tinha esfriado. Sentei-me novamente. A cadeira de vime rangeu. O único som na casa enorme e silenciosa. Olhei para o jardim que eu cuidava com tanto zelo, para as roseiras que plantei quando meu falecido marido, o Alberto, ainda era vivo. A primeira reação foi a dor. Uma dor física, aguda. Como eles puderam? Mudar de estado é uma decisão que leva meses. Eles tiveram que procurar casa, arrumar transferência escolar, contratar caminhão. Durante meses eles vieram aqui, comeram da minha comida, aceitaram os envelopes com dinheiro para o lanche das crianças. E não disseram uma palavra. Eles olharam nos meus olhos e mentiram pelo silêncio. Eles me descartaram, como se eu fosse um móvel velho que não cabia na decoração da casa nova. Esquecemos de avisar. Ninguém esquece de avisar a mãe que está indo embora para sempre. A gente esconde.
E se esconde é porque não se importa com o que a pessoa sente, ou porque acha que a pessoa não tem valor nenhum. Fiquei ali parada por quase 1 hora. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja triste. Lembrei-me de quando Ricardo teve catapora aos 10 anos e eu passei 3 noites em claro, segurando a mão dele para ele não se coçar. Lembrei-me de quando Marcela perdeu o emprego e eu paguei o aluguel deles por 1 ano inteiro, sem pedir 1 centavo de volta, dizendo que era presente de avó. A tristeza, aos poucos, foi dando lugar a outra coisa. Uma coisa fria, sólida. Levantei-me e caminhei até o escritório do Alberto. A sala estava intacta, com os livros de direito dele nas estantes e a mesa de madeira maciça que ele tanto amava. Eu sempre fui a Dona Helena, a esposa do doutor. Alberto, a mulher que fazia bolos, que cuidava da casa, que era doce. Eles achavam que eu era apenas isso. Uma velhinha inofensiva que existia para servir e para dar tchauzinho quando eles iam embora. Eles se esqueceram de um detalhe importante. Quem cuidava das finanças do escritório não era o Alberto, era eu. Quem investiu o dinheiro que garantimos a vida toda não foi ele. Fui eu. Alberto era o brilho, a voz no tribunal. Eu era a âncora, a estratégia, a planilha de Excel e os contratos bem amarrados. Abri a gaveta da minha escrivaninha e tirei meu notebook prateado. Abri a tampa e a luz da tela iluminou meu rosto, que eu sabia estar sério, sem vestígio de lágrimas. Acessei nosso sistema bancário. Olhei o extrato. Todo dia 05, uma transferência automática de valor considerável, o suficiente para pagar um aluguel de luxo e a escola particular dos 2 netos, saía da minha conta para a conta conjunta de Ricardo e Marcela. Era o nosso acordo tácito. Eu ajudava porque queria que eles tivessem conforto. Além disso, o apartamento onde eles moravam aqui na cidade estava no nome de quem? Do Ricardo? Não. Estava no nome da holding familiar que eu presidia. Eles venderam os móveis, mas o apartamento era meu. Se eles saíram sem vistoria, sem entregar as chaves formalmente, abandonando o imóvel, isso configurava quebra de contrato de comodato. E a casa nova em Santa Catarina? De frente para o mar, ele disse. Lembrei-me de uma conversa há 6 meses, onde Ricardo pediu um adiantamento da herança, que eu neguei, para dar entrada num imóvel no sul. Eu disse não. Pelo jeito, eles deram um jeito. Ou contavam com a minha ajuda mensal para pagar as parcelas do financiamento da vida nova. Eles acharam que eu continuaria pagando. Acharam que a mãe boazinha ficaria triste, choraria um pouco, mas continuaria depositando o dinheiro todo dia 05, porque coitadinhos dos netos. Eles contavam com a minha fraqueza emocional. Eles apostaram que a saudade me faria refém. Abri minha caixa de e-mail. Cliquei em nova mensagem. No campo para, digitei o endereço do Dr. Mendes, o advogado que assumiu os casos da família depois que Alberto partiu. Meus dedos, calejados de tanto tricotar e cozinhar, agora dançavam sobre o teclado com a precisão de uma pianista tocando um requiem. Não havia raiva no meu gesto. Havia justiça. Havia a dignidade de uma mulher que não aceita ser tratada como um esquecimento. O texto foi curto. Não precisei de muitas palavras. Prezado doutor Mendes, espero que esteja bem. Por favor, suspenda imediatamente a transferência automática programada para a conta do meu filho, Ricardo. Cancele também os cartões de crédito adicionais que estão em posse dele e da esposa. Além disso, gostaria de iniciar o processo de retomada e vistoria do imóvel que eles ocupavam até a semana passada. Tenho motivos para crer que houve abandono sem notificação prévia. Aguardo as minutas amanhã cedo. Anexei ao e-mail um documento digitalizado. O contrato de comodato do apartamento antigo, que tinha uma cláusula muito específica sobre aviso prévio de mudança e multas rescisórias. E, por fim, anexei o comprovante da mesada deste mês, com uma observação em vermelho. Última. Reli o e-mail. Eram 236 caracteres de texto e um anexo especial que valia mais do que 1000 palavras de briga. Cliquei em enviar. O som de confirmação do envio foi o único barulho na sala. Fechei o notebook. Senti uma calma estranha. Não era felicidade, longe disso. Era a serenidade de quem retoma o controle do próprio destino. Eles queriam distância? Teriam. Eles queriam independência? Teriam,
mas a independência completa, inclusive a financeira. Levantei-me e fui até a cozinha. Aquecei o café. Amanhã seria dia 05, o dia do depósito. O dia em que, pela primeira vez em 10 anos, o celular do Ricardo apitaria com uma notificação do banco. Mas não seria de entrada de valores. Seria de saldo insuficiente ou operação cancelada. E quando o telefone tocasse de volta, porque ele tocaria, como tocaria, eu estaria ocupada demais, vivendo a minha vida para atender. Afinal, eu também poderia esquecer de certas coisas. Olhei meu reflexo na janela escura da cozinha. Os cabelos brancos, as rugas ao redor dos olhos. Eles viram uma velha. Amanhã, eles veriam a matriarca. Fui para o quarto, deitei na minha cama, grande e vazia, e pela primeira vez em anos, não rezei pedindo proteção para eles. Rezei pedindo força para mim, porque a guerra estava apenas começando e eu não pretendia perder. O silêncio da casa não me assustava mais. O que me assustava era o barulho que o desespero deles faria quando a realidade batesse na porta daquela casa de frente para o mar. A manhã do dia 05 nasceu ensolarada, o oposto do meu estado de espírito. Acordei cedo, como sempre. O corpo de uma velha de 68 anos tem seu próprio relógio que ignora a tristeza ou a raiva. Mas havia algo diferente naquele dia. O silêncio da casa não parecia mais solidão, parecia estratégia. Enquanto passava meu café, olhei para o celular sobre a mesa. Ele estava quieto. Ainda. Eram 7 da manhã. O sistema bancário costuma processar as transferências automáticas à meia-noite. A essa altura, em Santa Catarina, Ricardo ou Marcela já deviam ter tentado usar o cartão de débito na padaria chique, que, sem dúvida, já tinham encontrado no bairro Novo, de frente para o mar. Tomei meu café devagar, sentindo o gosto amargo descer pela garganta. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava entender o tamanho do descarte. Vesti uma calça de linho confortável, uma blusa fresca e peguei minha bolsa. Chamei um táxi. O destino não era o escritório do advogado ainda, mas o prédio onde meu filho morava até semana passada. O prédio que eu comprei na planta, 20 anos atrás, pensando no futuro dele. O porteiro, seu Zé, um homem que conheço há décadas, arregalou os olhos quando me viu descer do carro. Ele tirou o boné da cabeça, num gesto de respeito antigo que a geração do meu filho parece ter esquecido. Dona Helena, a senhora por aqui? Ele parecia desconcertado. Pensei que a senhora tivesse ido junto, ou que soubesse... Bom dia, seu Zé. Forcei um sorriso que não chegou aos olhos. Eu vim dar uma olhada no apartamento. Tenho a cópia da chave. Eles... saíram com pressa, não foi? Seu Zé coçou a cabeça, olhando para os lados como se fosse contar um segredo de estado. Dona Helena, foi uma coisa de louco. O caminhão encostou aqui na terça-feira passada de madrugada. Madrugada mesmo. Carregaram tudo correndo. A dona Marcela estava nervosa, gritando com os carregadores. O doutor Ricardo parecia... sei lá, parecia com medo. Eles deixaram muita coisa para trás no hall de serviço. Falaram para o pessoal da limpeza jogar fora. Senti uma pontada no peito. Medo? Ricardo com medo? Ou vergonha? E Marcela gritando na madrugada, fugindo como criminosos. Obrigada, seu Zé. Vou subir. O elevador parecia subir em câmera lenta. Quando a porta se abriu no 10º andar, o corredor estava vazio. Girei a chave na fechadura. A porta se abriu com um rangido seco. O cheiro me atingiu primeiro. Cheiro de lugar fechado, misturado com poeira e restos de comida. Acendi a luz da sala. Meu Deus, eles não apenas se mudaram, eles depenaram o lugar. Mas o que deixaram para trás dizia muito mais sobre quem eles eram do que o que levaram. No canto da sala, onde ficava a estante de livros, havia uma pilha de papéis e objetos indesejados. Caminhei até lá, o som dos meus sapatos ecoando no piso de madeira riscado, provavelmente pelo arrastar dos móveis feito às pressas. A primeira coisa que vi foi um álbum de fotos. A capa de veludo azul estava empoeirada. Abri. Eram as fotos do batizado da Bia, minha neta. Eu estava em quase todas as fotos, segurando a menina, sorrindo com aquele orgulho bobo de avó. O álbum estava no lixo. Eles não levaram as memórias onde eu aparecia. Logo ao lado, vi algo que fez minhas pernas tremerem.
uma colcha de crochê, amarela e branca. Levei 6 meses para fazer aquela colcha quando soube que Marcela estava grávida do Lucas. Cada ponto tinha uma oração, um desejo de felicidade. Ela estava jogada no chão, usada, ao que parecia, para limpar alguma sujeira de sapato ou proteger algum móvel na hora de arrastar, e depois descartada ali, suja de graxa. Peguei a colcha. As lágrimas que segurei ontem ameaçaram cair, mas a indignação as secou na hora. Isso não era esquecimento, isso era desprezo. Eles jogaram fora o meu amor tricotado em lã. Fui até a cozinha. A geladeira, que era embutida e pertencia ao apartamento, portanto minha, estava desligada, com a porta aberta, exalando um cheiro podre. Havia restos de comida estragada dentro. Eles nem se deram ao trabalho de limpar. Foi nesse momento, parada no meio daquela cozinha suja, segurando minha colcha manchada de graxa, que a ficha caiu completamente. Durante anos, eu ouvi frases sutis. Ai, dona Helena, a senhora é muito antiga. Mãe, deixa que a gente resolve, a senhora não entende dessas tecnologias. Vó, não precisa vir na apresentação da escola, vai estar muito cheio e a senhora cansa rápido. Eles me construíram como uma figura frágil. Uma velhinha adorável, mas inútil, cuja única função era assinar cheques e fazer bolos. E eu acreditei. Por amor, eu vesti a carapuça da vovó inofensiva. Eu deixei que eles tomassem as rédeas, achando que estava ajudando, que estava dando espaço. Mas no fundo, quem pagava aquele apartamento de luxo? Eu. Quem pagava a escola bilíngue? Eu. Quem pagava o plano de saúde top de linha? Eu. Eu não era inútil. Eu era o pilar. E eles acabaram de marretar o pilar achando que o teto se sustentaria sozinho com a brisa do mar de Santa Catarina. Meu celular vibrou na bolsa. 1 vez, 2 vezes. Tirei o aparelho. Ricardo celular. Olhei para a tela. Eram 10h15 da manhã. O banco já tinha aberto. A notificação de falha na transferência ou o cartão recusado deve ter acontecido. Não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, tocou de novo. E de novo. Logo em seguida, uma mensagem de WhatsApp pipocou na tela. Abri a notificação sem entrar no aplicativo, para não dar o cheque azul de visualizado. Mãe, atende! Aconteceu algum problema no banco. O cartão não tá passando e a transferência não caiu. Estamos no mercado e tá uma vergonha aqui. Sorri. Um sorriso frio que eu não sabia que era capaz de dar. Vergonha. Ele falava de vergonha porque o cartão não passou no mercado. Mas não teve vergonha de mudar de estado sem avisar a mãe. Não teve vergonha de jogar a colcha que eu fiz no lixo. Guardei o celular. A inspeção estava feita. O diagnóstico era claro. Ingratidão crônica com agravante de crueldade. O tratamento? Choque de realidade. Saí do apartamento, tranquei a porta e desci. Entreguei a chave para o seu Zé. Seu Zé, ninguém entra mais lá. Nem meu filho, se ele aparecer. Vou mandar uma equipe de limpeza e reforma na semana que vem. Se alguém tentar subir, o senhor chama a polícia por invasão de propriedade. Estamos entendidos? Seu Zé bateu continência. Sério. Pode deixar, dona Helena. A senhora é quem manda. Dali, fui direto para o escritório do Dr. Mendes. O prédio era antigo, no centro da cidade, com aquele cheiro de madeira e café que me lembrava o Alberto. A secretária me anunciou e entrei. Doutor. Mendes, um homem da idade do meu falecido marido, levantou-se imediatamente. Helena, minha querida, recebi seu e-mail ontem à noite. Confesso que fiquei surpreso, mas já preparei tudo. Sente-se. Sentei-me na cadeira de couro, ajeitando a postura. Não me curvei. Não fique surpreso, Mendes. Fique atento. A situação é a seguinte: corte total. Ele empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Já bloqueamos a transferência mensal. Cancelei os cartões adicionais do seu Visa Infinite e do Mastercard Black. Eles vão parar de funcionar. Bem, agora. Ótimo. Respondi sem piscar. E o apartamento de Santa Catarina? Você conseguiu descobrir algo? Mendes tirou os óculos e limpou as lentes. Um tique nervoso que ele tinha quando a situação era grave. Helena, eu fiz uma pesquisa rápida nos cartórios de lá hoje cedo, usando meus contatos. Não tem nada no nome do Ricardo, nem da Marcela. Franzi a testa. Como não? Eles disseram que mudaram.
de frente para o mar. Eles alugaram Helena, um aluguel caríssimo, por sinal. Contrato de 30 meses. E adivinha quem eles colocaram como fiadora, usando aquela procuração antiga que você assinou em 2018 para eles resolverem um problema do seu carro? Senti o sangue subir à cabeça. Eles usaram a procuração para me colocar de fiadora? Sem me consultar? Exatamente. O contrato está em nome deles, mas a garantia é o seu patrimônio. Se eles não pagarem, a imobiliária vem atrás de você. Fechei os olhos por um segundo. A audácia. A traição era mais profunda do que eu imaginava. Não era só abandono emocional, era fraude financeira e moral. Eles contavam com a minha morte ou com a minha demência? Eles achavam que eu nunca descobriria? Mendes, minha voz saiu baixa, mas firme como aço. Essa procuração tinha validade específica para assuntos veiculares, não tinha? Tinha, mas era ampla. Eles agiram de má fé, Helena. Usaram uma brecha. Mas nós podemos contestar. Só que isso vai significar processar seu próprio filho por fraude e falsidade ideológica. Você está disposta a isso? Abri os olhos e encarei o advogado. Lembrei da colcha no lixo. Lembrei do esquecemos de avisar. Mendes, meu filho morreu na semana passada. O homem que está em Santa Catarina é um estranho que está tentando roubar meu patrimônio. Faça o que for necessário. Mendes assentiu, anotando furiosamente. Vou pedir a anulação da fiança hoje mesmo, alegando uso indevido de procuração e abuso de confiança. A imobiliária vai notificar o locatário imediatamente. Eles terão que apresentar um novo fiador ou um seguro-fiança em 48 horas, ou serão despejados. E o carro? Perguntei. O SUV que eles dirigem. Está no nome da holding, Helena. Comodato. Peça busca e apreensão. Diga que o veículo foi retirado da jurisdição estadual sem autorização da proprietária, o que viola o contrato de seguro e de uso. Eu quero aquele carro de volta na minha garagem. Mendes parou de escrever e me olhou com um misto de medo e admiração. Helena, o Alberto sempre dizia que você era a mente brilhante por trás das finanças da casa, mas eu nunca tinha visto você em ação desse jeito. Você tem certeza? Isso vai deixá-los a pé e sem teto em uma cidade estranha. Levantei-me pegando minha bolsa. Eles têm saúde, Mendes, têm braços e pernas, e têm a tal independência que tanto queriam ao fugir de mim. Eu estou apenas dando a eles a oportunidade de viverem como adultos de verdade. Adultos pagam suas contas. Adultos não roubam a mãe. Quando saí do escritório, meu celular vibrava sem parar. Eram 15 chamadas perdidas. Entrei no táxi. Para onde, dona? Para um restaurante, meu filho. O melhor que tiver por aqui. Hoje eu vou almoçar lagosta e vou beber vinho branco. Enquanto o carro arrancava, peguei o celular. Havia um áudio de Marcela no WhatsApp. Hesitei, mas decidi ouvir. Levei o aparelho ao ouvido. Dona Helena, o que a senhora pensa que está fazendo? O cartão foi recusado na matrícula da escola das crianças. A diretora olhou para a nossa cara como se fôssemos caloteiros. O Ricardo está passando mal de nervoso. A senhora quer matar seu filho do coração? Resolve isso agora. A gente muda de estado para ter paz e a senhora persegue a gente até aqui? A voz estridente dela quase furou meu tímpano. Ela não perguntou como eu estava. Não pediu desculpas. Ela exigiu. Ela tentou usar a culpa. Matar seu filho do coração. E a vitimização persegue a gente. Respirei fundo. A raiva antiga teria me feito chorar e ligar para o gerente do banco liberando tudo. A nova Helena, a Helena que viu a colcha no lixo, apenas digitou uma resposta curta. Nada de áudio, nada de explicações longas, apenas fatos. Escrevi devagar, saboreando cada letra. Olá, Marcela. Que bom que entraram em contato. Estou ciente da situação. Não é erro do banco. Cortei os recursos, pois preciso reformar o apartamento que vocês abandonaram destruído e contratar advogado para anular a fiança ilegal que fizeram em meu nome. Sugiro que busquem emprego rápido. Santa Catarina é linda, mas não é de graça. Ah, e o carro da empresa precisa ser devolvido até sexta-feira, ou será dado como roubado. Passem bem. Enviei. Bloqueei o contato dela por 24 horas. Fiz o mesmo com o de Ricardo. O táxi parou no sinal vermelho. Olhei pela janela e vi meu reflexo. Havia rugas, sim. Havia manchas de sol nas mãos.
mas havia um brilho no olhar que eu não via há décadas. Eu passei a vida cuidando de todos. Agora eu ia ensinar a lição mais importante que uma mãe pode dar. Ações têm consequências. O garçom trouxe o vinho. Brindei sozinha. A memória, sussurrei. Não a memória do passado, mas a memória que eles teriam que recuperar rapidinho. A de que dinheiro não nasce em árvore e mãe não é capacho. Eles achavam que o pesadelo era o cartão recusado no mercado? Eles não tinham ideia. O pesadelo real chegaria em 48 horas, quando a notificação da imobiliária batesse na porta daquela casa de frente para o mar. A paciência de uma mãe é infinita, dizem. Mas a paciência de uma mulher que foi feita de boba por uma vida inteira tem data de validade. E a minha venceu na terça-feira passada. 2 dias se passaram desde que bloqueei Ricardo e Marcela. 2 dias de um silêncio que, no começo, parecia estranho, como se faltasse um pedaço de mim. Mas na manhã de sexta-feira, acordei sentindo algo novo, leveza. Não havia preocupação se o dinheiro da mesada tinha caído. Não havia ansiedade esperando uma ligação que nunca vinha. Havia apenas eu e o meu jardim. Enquanto podava as hortênsias, que estavam azuis e vibrantes, meu celular tocou. Era o Dr. Mendes. Limpei as mãos no avental e atendi. Helena? A voz dele tinha um tom de urgência contida. O oficial de justiça acabou de me ligar. A diligência foi cumprida em Santa Catarina. Meu coração acelerou, mas não de medo, de antecipação. E então, Mendes, como foi? Foi cinematográfico, diria ele. Mendes fez uma pausa. Eles estavam saindo para levar as crianças na escola nova. O oficial interceptou o SUV na porta da garagem. O mandado de busca e apreensão foi executado ali mesmo, na frente dos vizinhos novos e do porteiro. Fechei os olhos, imaginando a cena. O condomínio de luxo, de frente para o mar. A vizinhança que eles queriam tanto impressionar. Eles fizeram escândalo? Perguntei, arrancando uma folha seca da planta. Marcela gritou. Ameaçou chamar a polícia, disse que era roubo. O oficial explicou, calmamente, que o carro pertencia à Holding HV. Participações e que a autorização de uso havia sido revogada por quebra de contrato territorial. Eles tiveram que tirar as cadeirinhas das crianças e as mochilas no meio da rua. O carro já está no pátio, aguardando o transporte de volta. Respirei fundo. Imaginei meus netos vendo aquilo. Uma pontada de culpa tentou surgir, mas logo lembrei da colcha no lixo. Lembrei da fraude da fiança. Quem expôs as crianças não fui eu. Foram os pais que construíram uma vida de mentira sobre os meus ombros. E a notificação da imobiliária sobre a fiança, indaguei. Entregue na mesma hora. O oficial aproveitou a viagem. Eles têm 24 horas restantes para apresentar novo fiador ou calção de 3 meses de aluguel, que pelo valor do imóvel dá quase R$30 mil. Se não apresentarem, a ordem de despejo é automática na segunda-feira. Obrigada, Mendes. Você é um anjo. Helena, ele hesitou. O Ricardo ligou para o meu escritório 10 vezes nos últimos 30 minutos. Ele está desesperado. Ele disse que a mãe dele enlouqueceu. Prepare-se. Eles vão tentar te encontrar por qualquer meio. Deixe que venham, Mendes. Estou pronta. Desliguei. Voltei para as minhas hortênsias. Enlouqueceu. É sempre assim que chamam uma mulher idosa quando ela decide parar de ser capacho e virar dona da própria vida. Louca. Caduca. Meia hora depois, o telefone fixo da sala tocou. Eu não usava aquele número há anos. Só a operadora de telemarketing e a família ligavam ali. Deixei tocar 4 vezes. Caminhei devagar até a mesinha de canto. O aparelho bege, antigo, tremia com a insistência da chamada. Tirei o fone do gancho. Alô? Minha voz saiu calma, aveludada. Mãe? Até que enfim... O grito de Ricardo do outro lado quase estourou o alto-falante. Ele estava ofegante, histérico. Você tem ideia do que acabou de acontecer aqui? Levaram o carro. Levaram o carro com as crianças dentro, mãe. A Marcela está tendo uma crise nervosa na calçada. Afastei o fone do ouvido por um segundo, esperando ele tomar fôlego. Bom dia para você também, Ricardo. O carro não foi levado com as crianças dentro. O Dr. Mendes me informou que foi solicitado que todos descessem. Não exagere. Não exagere? Ele riu, um riso nervoso, beirando o choro. Mãe, a senhora pirou? A senhora mandou a polícia roubar meu carro?
A senhora cancelou os cartões? Nós estamos sem um centavo no bolso em uma cidade onde não conhecemos ninguém. O que deu na senhora? É demência? A gente precisa internar a senhora? A palavra internar pairou no ar como uma ameaça suja. Eles já deviam ter conversado sobre isso antes. Quando a velha ficar difícil, a gente interna e pega o controle dos bens. Sentei-me na poltrona do papai. Ricardo, me escute com atenção, porque não vou repetir. Minha voz endureceu. O carro não é seu. É da empresa. Vocês o levaram para outro estado sem minha autorização. Isso é apropriação indébita. Os cartões não são seus. São meus, concedidos por generosidade. E a generosidade acabou quando vocês me descartaram como lixo e fugiram sem olhar para trás. Nós não fugimos. Foi uma oportunidade. A gente ia te ligar. Vocês ligaram para dizer que esqueceram de avisar. Cortei a fala dele. Mas vamos falar do que realmente importa, filho. Vamos falar da fiança. Houve um silêncio repentino do outro lado. O tipo de silêncio de quem foi pego com a mão no cofre. Que fiança? Ele tentou se fazer de desentendido, mas a voz falhou. A fiança do seu apartamento, de frente para o mar. Aquele que você alugou usando uma procuração de 2018, falsificando minha intenção de ser fiadora. Você sabia, Ricardo, que isso é crime? Estelionato? Falsidade ideológica? Ouvi a respiração dele ficar pesada. Mãe, não foi por mal. A imobiliária exigia fiador com o imóvel quitado. A senhora tem tantos... Não ia custar nada. A gente vai pagar o aluguel direitinho. Não, Ricardo, vocês não vão. Porque vocês contavam com a minha mesada para pagar esse aluguel. E a mesada acabou. Fui implacável. Eu já notifiquei a imobiliária e o cartório. A fiança foi retirada por fraude. Vocês têm até amanhã para arrumar R$ 30.000 ou outro fiador trouxa. Caso contrário, bom, espero que tenham guardado as caixas da mudança. Você não pode fazer isso. Agora era a Marcela gritando ao fundo, tendo tomado o telefone da mão dele. Você é uma velha amarga. A gente te deu netos. A gente te deu atenção. É assim que você retribui? Quer ver seus netos na rua? É isso que você quer? A chantagem emocional. A última arma dos incompetentes. Marcela, querida, falei com uma doçura venenosa. Meus netos não vão para a rua. Se vocês forem despejados, podem mandar as crianças para cá. Eu pago a passagem de ônibus delas. A casa da avó está aberta para o Lucas e para a Bia. Sempre esteve. Mas para vocês dois? A hospedaria fechou. Eu nunca vou deixar meus filhos com você, ela berrou. Você vai morrer sozinha, Helena. Sozinha naquela casa enorme cheia de mofo. Ninguém vai no seu enterro. Antes sozinha do que mal acompanhada por parasitas. Respondi. Ah, e Marcela, antes de desligar, diga ao Ricardo que fui ao apartamento antigo. O silêncio voltou. Vi a colcha de crochê, Marcela. Aquela amarela, que levei 6 meses tricotando para o Lucas. Minha voz embargou por um segundo, mas engoli o choro. Vi que você a usou para limpar graxa e jogou no lixo. Era uma colcha velha, dona Helena. Estava cheia de traça. Aquela colcha velha tinha mais amor em um ponto do que você tem no corpo inteiro. Suspirei. O jogo acabou. Vocês quiseram independência. Agora tem. Virem-se. Desliguei o telefone na cara deles. Tirei o fio da tomada. Fiquei olhando para a parede por alguns minutos. Meu coração batia forte, mas não de nervosismo. De adrenalina. Eu tinha enfrentado os dois. Tinha dito o que estava entalado na garganta há anos. Eles achavam que podiam me usar e me jogar fora como aquela colcha. Descobriram que eu não sou feita de lã. Sou feita de ferro. A tarde caiu. Fui para a cozinha e preparei um chá. Enquanto a água fervia, a campainha tocou. Estranhei. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico. Era uma mulher jovem, de uniforme, segurando uma prancheta. Abri a porta com a corrente de segurança. Dona Helena Albuquerque? Sou eu. Entrega expressa. Preciso da assinatura. Abri a porta e peguei o envelope. Era do banco. Abri ali mesmo. Dentro havia um aviso de tentativa de empréstimo. Olhei a data e a hora. 15 minutos atrás. Alguém tinha tentado fazer um empréstimo online de R$ 50.000 na minha conta, usando a senha de internet que, claro, o Ricardo tinha anotada, mas o sistema bloqueou. Por quê? Porque ontem, seguindo o conselho do Mendes,
Eu mudei todas as senhas. Mudei a senha do banco, do e-mail, da nuvem. Até a senha do Wi-Fi da casa eu mudei. Vai que eles tentassem conectar remotamente em alguma câmera de segurança. Ricardo tentou dar o último golpe. Desesperado, encurralado, sem carro e prestes a ser despejado, ele tentou limpar minha conta para pagar a caução do aluguel. Ele tentou me roubar. De novo. Senti um calafrio. Isso não era mais apenas ingratidão. Meu filho tinha se tornado um criminoso para manter o padrão de vida da esposa. Peguei o envelope e fui para o escritório. Digitalizei o documento e enviei para o Mendes com uma mensagem curta. Mais uma prova para o processo. Tentativa de furto mediante fraude bancária. Anexe. Agora não havia mais volta. Eu não estava apenas ensinando uma lição. Eu estava me defendendo de bandidos que, por acaso, tinham o meu sangue. A noite chegou e eu me sentei na varanda novamente. O céu estava estrelado. Lembrei do Lucas e da Bia. Pobres crianças. O que eles estariam ouvindo agora? Os pais gritando, culpando a avó maluca? Eu precisava ser rápida. A fase da execução silenciosa tinha terminado. Eles já sabiam que eu era a autora da desgraça deles. Agora viria o contra-ataque. Eles viriam atrás de mim, não por telefone. Eles viriam fisicamente. Eles não tinham dinheiro para o aluguel, mas tinham o suficiente para uma passagem de ônibus ou para abastecer um carro alugado barato. Eles viriam tentar me intimidar pessoalmente. Viriam tentar entrar na casa, alegando que tinham direito, que precisavam pegar o resto das coisas. Sorri para a lua. Que venham. Eu troquei as fechaduras ontem à tarde e instalei câmeras novas com áudio. Se eles acham que vão gritar comigo na minha própria sala, vão acabar estrelando um vídeo que servirá de prova para a medida protetiva que já deixei assinada na gaveta do Mendes. A velha Helena morreu junto com aquela mudança. A nova Helena estava apenas começando a se divertir. Era domingo, o dia sagrado da família. O dia em que, por 20 anos, minha casa cheirava a assado no forno e risadas de crianças. Mas neste domingo, o cheiro era de café forte e cera de polir móveis. A casa estava impecável, blindada e silenciosa. Eu sabia que eles viriam. O desespero tem cheiro, e eu sentia o odor azedo dele vindo da estrada desde sexta-feira. Sem dinheiro, sem carro e com uma ordem de despejo nas costas, a arrogância de Ricardo e Marcela não duraria um fim de semana. Eles não tinham para onde correr, a não ser para o colo da mãe que desprezaram. Mas o colo estava fechado. O que estava aberto era o portão da justiça. Pouco antes do meio-dia, um carro popular, amassado na lateral, provavelmente um Uber ou uma carona de aplicativo de longa distância, parou em frente ao meu portão. Eu assistia tudo pelo monitor das câmeras que mandei instalar na sala do Alberto. A imagem era nítida. Ricardo desceu primeiro, a camisa amarrotada, a barba por fazer. Marcela desceu em seguida, sem a maquiagem impecável de sempre, o cabelo preso num coque mal feito. E então, meus netos, Lucas e Bia, com carinhas de sono e confusão, arrastando suas mochilas. Meu coração apertou ao ver as crianças. Elas eram as vítimas da vaidade dos pais. Mas eu precisava ser forte. Se eu cedesse agora, ensinaria a elas que o crime compensa e que a avó é uma boba. Ricardo caminhou até o portão de pedestres. Ele enfiou a chave na fechadura. Eu vi, pela tela, a mão dele girar e travar. Ele tentou de novo. Forçou. Sacudiu o portão. Nada. Marcela se aproximou, impaciente. Deixa eu tentar, Ricardo. Você não serve para nada. Ela pegou o molho de chaves dela e tentou. A chave nem entrou totalmente. Ela trocou! Marcela gritou, e o áudio da câmera captou perfeitamente o histerismo. Aquela velha maldita trocou as fechaduras. É a casa do meu marido. Ela não pode fazer isso. Ricardo começou a tocar a campainha. 1, 2, 10 vezes. O som ecoava na casa, mas eu permaneci sentada, bebericando meu chá. Deixei que tocassem por 5 minutos inteiros. Deixei que o suor escorresse, que a vergonha de estarem barrados na rua, sob o olhar dos vizinhos que iam para a missa, tomasse conta deles. Só então me levantei. Caminhei calmamente até a porta da frente, abri e parei na varanda. Não fui até o portão. Fiquei lá, no alto da escada, como uma rainha olhando para plebeus desordeiros.
Mãe! Ricardo gritou, agarrando-se às grades do portão. Abre isso! As chaves não estão funcionando! As crianças estão com fome! Caminhei devagar pelo jardim de pedras. Parei a 3 metros do portão. As chaves não funcionam porque essa não é mais a casa de vocês, disse com a voz firme. Vocês se mudaram, lembram? Esqueceram de avisar. Deixa de drama, Helena! Marcela berrou. Abre logo esse portão! Nós viajamos 12 horas de ônibus com 2 crianças. Estamos exaustos. Você quer matar seus netos? Olhei para o Lucas e a Bia. Eles me olhavam com olhos arregalados. As crianças podem entrar, falei. O portão se abrirá para o Lucas e para a Bia. Eles podem entrar, tomar banho, comer e descansar. Vocês 2 ficam do lado de fora. Você tá louca? Ricardo estava vermelho. Eu sou seu filho. Você não pode me deixar na rua. Posso, e vou. Tirei do bolso o controle remoto do portão. Apertei o botão. O portão eletrônico deslizou apenas o suficiente para uma pessoa passar. Lucas, Bia, venham com a vovó. Tem bolo de chocolate e suco gelado. As crianças olharam para os pais. Marcela segurou o braço da Bia com força. Ninguém entra. Ou entra todo mundo, ou não entra ninguém. Nós somos uma família. Vocês eram uma família, corrigi. Agora vocês são um casal de estelionatários com 2 reféns. Solte a menina, Marcela. Não use minha neta como escudo. Marcela soltou, assustada com o tom da minha voz. As crianças correram para mim. Abracei-os, sentindo o cheiro de estrada e suor. Entrem, queridos. A Rosa está na cozinha esperando vocês. Vão lá. Assim que as crianças entraram na casa e a porta se fechou, o sorriso saiu do meu rosto. Voltei-me para os 2 adultos do lado de fora. Apertei o botão e o portão se fechou novamente. Agora vamos conversar, disse cruzando os braços. Conversar? Ricardo chutou o portão. Você arruinou nossa vida em 3 dias. Você cancelou tudo. Você mandou apreender o carro. Você tirou a fiança. Nós fomos despejados, mãe. Despejados. Tivemos que sair fugidos de madrugada para o dono do imóvel não chamar a polícia. E a culpa é de quem, Ricardo? Perguntei. Minha? Ou de quem falsificou uma procuração para alugar uma mansão que não podia pagar? Ricardo empalideceu. Você sabe da procuração? Eu sei de tudo. Caminhei até a mureta e peguei uma pasta que eu tinha deixado preparada ali. Eu sei da procuração. Eu sei que o apartamento aqui na cidade foi deixado imundo. Eu sei da colcha no lixo. E, principalmente, levantei uma folha de papel. Eu sei da tentativa de empréstimo de R$50 mil na minha conta bancária feita na sexta-feira à tarde, usando meu IP e sua senha antiga. Marcela arregalou os olhos e olhou para Ricardo. Você tentou pegar o dinheiro? Você disse que ia pedir, não roubar. Cala a boca, Marcela. Ricardo rosnou. Isso é crime, Ricardo. Continuei, implacável. Furto mediante fraude. Pena de 2 a 8 anos de reclusão. Eu tenho o registro do banco. Tenho o IP de Santa Catarina. Tenho tudo. O Dr. Mendes já preparou a notícia-crime. Só falta eu assinar. Ricardo caiu de joelhos na calçada. Literalmente. O homem que posava de executivo bem-sucedido desmoronou na frente da mãe velha e inútil. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu estava desesperado. A Marcela, ela precisava da casa. A gente queria provar que conseguia. Provar que conseguia roubando a mãe? Minha voz não tremia mais. A pena tinha morrido. Levante-se, Ricardo. Tenha dignidade pelo menos uma vez na vida. Marcela, vendo que o marido tinha quebrado, tentou o ataque. Você é uma bruxa. Você planejou isso. Você sempre teve inveja da nossa felicidade. Guardou esse dinheiro todo esse tempo, enquanto a gente passava aperto. A holding é rica e você dava migalhas pra gente. Sorri. Um sorriso de escárnio. Migalhas? Eu pagava tudo, Marcela. Tudo. A vida de luxo de vocês era bancada pelo meu trabalho e pela herança do meu marido. Vocês nunca construíram nada. Vocês são parasitas. E o hospedeiro cansou. O que você quer? Ricardo perguntou, levantando-se, limpando a poeira da calça. A voz dele estava rouca. Você quer que a gente peça esmola? Quer ver a gente na sarjeta? É isso? Eu quero a verdade, respondi. E quero o controle. Abri a pasta novamente e tirei um contrato, um calhamaço de folhas grampeadas. Passei-o pelas grades do portão. Peguem.
Ricardo pegou o documento, as mãos trêmulas. O que é isso? Esse é o termo de rendição de vocês. Expliquei, como se estivesse dando uma aula. O Dr. Mendes redigiu. Aí diz o seguinte: primeiro, vocês confessam a dívida de todos os estragos no apartamento e o uso indevido dos cartões. Segundo, vocês abrem mão de qualquer direito sobre a gestão das empresas da família enquanto eu for viva. Terceiro, a guarda das crianças será compartilhada, mas a residência fixa delas será aqui, comigo, até que vocês provem ter renda própria e teto estável. Eu não vou deixar meus netos morando de favor ou fugindo de aluguel. Quarto, se assinarem, eu não processo vocês criminalmente pela fraude bancária e nem pela falsificação da fiança. E fiz uma pausa dramática. Eu alugo um apartamento pequeno, de 2 quartos aqui no bairro, pago por 6 meses, para vocês recomeçarem, do zero, procurando emprego, sem luxo, sem carro importado, sem mesada. Ricardo leu o papel, chocado. Você quer tirar meus filhos de mim? Eu estou salvando seus filhos de você. Rebati. Olhe para você, Ricardo. Tentou roubar a própria mãe. Você não tem condições de criar ninguém agora. Assine, consiga um emprego, vire um homem e depois conversamos sobre as crianças voltarem a morar com vocês. Eu não vou assinar isso, nunca! Marcela gritou, tentando rasgar o papel da mão de Ricardo. Se não assinarem, falei virando as costas e começando a caminhar em direção à casa. A polícia chega em 10 minutos. O Dr. Mendes tem ordem para protocolar a denúncia criminal ao meio-dia em ponto se eu não ligar cancelando. Vocês têm 3 minutos. Parei na porta da sala e olhei para trás. O silêncio na rua era pesado. Ricardo olhava para o papel. Marcela chorava, um choro feio, de raiva e impotência. Eles olharam para a casa confortável, onde os filhos estavam seguros e alimentados. Olharam para mim, a mulher que eles subestimaram, agora agigantada na varanda. Ricardo, Marcela soluçou. A gente vai ser preso. Ricardo olhou para mim. Pela primeira vez em anos, vi respeito nos olhos dele. Respeito nascido do medo, sim, mas respeito. Ele percebeu que a dona Helena tinha morrido. Quem estava ali era a presidente da HV Participações. Tem caneta? Ele perguntou, a voz sumindo. Tirei uma caneta do bolso e joguei pelo portão. Ela caiu no chão com um estalo metálico. Ricardo se abaixou para pegar. Eu não precisei ver a assinatura. Eu sabia que ele assinaria. Ele era fraco. E os fracos, no final das contas, sempre buscam a proteção dos fortes, mesmo que essa proteção venha em forma de uma coleira curta. Entrei em casa. Na cozinha, Lucas e Bia comiam bolo. Vovó, o papai e a mamãe não vêm? Bia perguntou, com a boca suja de chocolate. Passei a mão nos cabelos dela. O papai e a mamãe precisam resolver uns problemas de gente grande, meu amor. Eles vão ficar num lugar aqui perto por um tempo, até aprenderem algumas coisas importantes. Que coisas, vovó? Sorri, servindo-me de mais uma xícara de café. Vão aprender que a gente só colhe o que planta, querida. E que nunca, jamais, se deve subestimar uma avó. Olhei pela janela da cozinha. Ricardo estava passando o papel assinado de volta pela grade. Ele chorava. Senti uma pontada de tristeza? Sim, nenhuma mãe quer ver o filho humilhado. Mas senti, acima de tudo, alívio. A sangria tinha parado. O câncer da ingratidão tinha sido extirpado. A recuperação seria lenta, doeria. Mas pela primeira vez, a família teria uma chance de ser real, baseada na verdade e não na exploração. Agora restava apenas a transformação completa. Eles achavam que o castigo era o apartamento pequeno? Não. A verdadeira lição começaria na segunda-feira, quando Ricardo, o doutor, tivesse que entregar currículo para vagas que ele sempre desprezou. E eu estaria lá, assistindo de camarote, garantindo que ele virasse gente. 6 meses. Parece pouco tempo na folhinha do calendário, mas foi tempo suficiente para virar uma vida inteira do avesso e costurar de novo, agora com linha forte que não arrebenta. Hoje é domingo de novo. O sol entra pela janela da sala do mesmo jeito que entrava naquele dia em que recebi o telefonema do esquecimento. Mas o ar aqui dentro é outro. Não tem cheiro de solidão, nem de mofo, nem de ingratidão.
Tem cheiro de feijoada fresca e som de lição de casa sendo feita. Estou na cozinha terminando de picar a couve fininha, como o Alberto gostava. Na mesa da sala, Lucas e Bia estão debruçados sobre os cadernos. Vó, como escreve resiliência? Bia grita lá da sala. Sorrio, limpando a mão no avental. Com S e C, minha filha. É a capacidade de aguentar o tranco e voltar mais forte. É o que a gente faz nessa família agora. A campainha toca, pontualmente ao meio-dia. Antigamente, eles chegavam às 2 da tarde, reclamando do trânsito, sentavam na mesa e esperavam serem servidos. Hoje, a regra é clara. O almoço é meio-dia e quem não ajudar a colocar a mesa, não come. Abro a porta. Ricardo está lá. Ele emagreceu uns 5 quilos. O terno de marca italiana deu lugar a uma camisa polo simples e uma calça jeans. No rosto, não vejo mais aquela arrogância de executivo de mentira. Vejo cansaço, sim. Vejo olheiras. Mas vejo, pela primeira vez, um homem de verdade. Bença, mãe. Ele diz, baixando a cabeça para beijar minha mão. Não é um gesto automático. É respeito. Deus te abençoe, filho. Entra. Atrás dele vem a Marcela. Ela traz uma travessa de vidro coberta com papel alumínio. Trouxe pudim, dona Helena. Ela diz, sem me olhar muito nos olhos, ainda com um resquício de orgulho ferido, mas com a voz mansa. Eu fiz ontem à noite. A receita da internet não ficou igual à sua, mas foi o que deu. Obrigada, Marcela. Põe na geladeira. Eles entram. O apartamento de 2 quartos que aluguei para eles fica a 10 quadras daqui. Não tem vista para o mar. Tem vista para o prédio vizinho. Eles não têm faxineira. Marcela, que antes gritava com as empregadas, agora sabe quanto custa o detergente e como as costas doem depois de esfregar um banheiro. Ricardo, que gerenciava investimentos, agora trabalha no administrativo de uma transportadora, ganhando um salário honesto, mas que exige que ele bata ponto e obedeça a um chefe. O choque de realidade foi brutal. Nos primeiros 2 meses, eles tentaram brigar, chorar, manipular. A Marcela ameaçou ir embora umas 10 vezes. Mas para onde? Sem crédito na praça, com o nome sujo pela tentativa de fraude e sem a minha teta para mamar, eles tiveram que engolir o orgulho a seco. Eu mantive minha palavra. Lucas e Bia moram comigo durante a semana. Eu levo na escola. Agora uma escola particular boa, mas sem luxos desnecessários, que eu pago diretamente na tesouraria. Ajudo na lição e ensino a arrumar a cama. No fim de semana, eles ficam com os pais no apertamento, como o Lucas chama carinhosamente. Sentamos à mesa. Ricardo serve o suco. Marcela serve o arroz. Como foi a semana no trabalho, Ricardo? Pergunto, servindo a farofa. Ele suspira, mas não reclama. Difícil, mãe. O gerente está pegando no pé com os relatórios. Mas recebi um elogio na sexta. Consegui organizar o arquivo morto que estava uma bagunça. Acho que vão me efetivar depois do contrato de experiência. Isso é ótimo, digo sincera. Trabalho honesto dignifica, meu filho. E você, Marcela? Ela mexe no prato. Consegui vender aquelas roupas que eu não usava mais num brechó online. Deu para pagar a conta de luz e sobrou para comprar o leite das crianças para levar para o fim de semana. E tô fazendo uns bicos de revisão de texto para uma editora pequena. Olho para ela. A mulher que jogou minha colcha no lixo agora valoriza o dinheiro do leite. Fico feliz em saber. Falo. E falando em contas, trouxeram a planilha? Os dois se entreolham e assentem. Depois do café e do pudim da Marcela, que estava cheio de furinhos, mas tinha o gosto doce do esforço, fomos para o escritório. Essa é a nova dinâmica. Todo dia 15, eles trazem a planilha de gastos. Eu não dou dinheiro. Eu dou consultoria. Eu ensino eles a viverem com o que ganham. Ricardo abriu o caderno. Conseguimos reduzir a conta do mercado trocando as marcas. E cortamos a TV a cabo. Mas ainda estamos no vermelho em R$ 200 por causa do remédio de febre do Lucas, semana passada. Peguei minha caneta vermelha. Analisei os números. Vocês gastaram R$ 70 em lanche no sábado. Se tivessem feito sanduíche em casa, teriam o dinheiro do remédio. Apontei o erro. Prioridades, Ricardo. Lanche é prêmio, não rotina. Ele assentiu, envergonhado. Tem razão, mãe. Fechei o caderno.
Mas como vocês se esforçaram e não atrasaram o aluguel esse mês? Abri a gaveta e tirei um envelope. Aqui tem R$ 200. Não é presente, é um adiantamento por um serviço que preciso. Os olhos deles brilharam, mas com cautela. Que serviço? Marcela perguntou. A calha do telhado da varanda está entupida e preciso lavar as cortinas da sala, aquelas pesadas. Se vocês fizerem isso hoje à tarde, o dinheiro é de vocês. Se não quiserem, eu chamo o Faz Tudo amanhã e pago a ele. Ricardo olhou para as mãos, que já não eram tão macias. Ele olhou para a Marcela. A gente faz, ele disse. Eu limpo a calha, a Marcela ajuda com as cortinas. Sorri por dentro. Antigamente eles diriam, paga alguém, mãe, que absurdo a gente fazer isso. Hoje eles entendem que dinheiro é troca de energia e tempo. A tarde seguiu. Ver meu filho na escada, limpando folhas secas, e minha nora no tanque, brigando com o tecido pesado da cortina, foi a cena mais bonita que vi em anos. Não por sadismo, mas por esperança. Eles estavam finalmente construindo caráter. Enquanto eles trabalhavam, fiquei na varanda com as crianças. Vovó, quando o papai e a mamãe vão ficar ricos de novo? Lucas perguntou, inocente. Puxei ele para o meu colo. Eles já estão ficando ricos, meu amor. Estão ficando ricos de coisas que o dinheiro não compra. Estão aprendendo a ser fortes. E isso vale mais que qualquer conta no banco. Quando o sol se pôs, eles terminaram. Suados, cansados, mas com os R$ 200 no bolso e a sensação de dever cumprido. Na hora de ir embora, no portão, Ricardo parou. As crianças já tinham entrado no carro velho que eles compraram financiado em muitas vezes. E que eles pagam, não eu. Mãe, ele me chamou. Diga. Ele hesitou, os olhos marejados. Obrigado. Pelo dinheiro da faxina? Não. Ele balançou a cabeça. Por não ter me deixado ir para Santa Catarina. Por ter travado tudo. Eu ia me afundar, mãe. Eu ia destruir minha família achando que estava salvando. A senhora me parou na marra. Doeu pra caramba. Ainda dói. Mas acho que estou virando gente. Senti um nó na garganta. Estendi a mão e toquei o rosto dele, áspero da barba por fazer. Eu não criei filho para ser príncipe, Ricardo. Criei para ser homem. Demorou, mas você chegou lá. Marcela apareceu ao lado dele. Tchau, dona Helena, até domingo, ela disse. E num gesto rápido e desajeitado, me deu um beijo na bochecha. A colcha, eu comecei a tentar aprender crochê. Vi uns vídeos. É difícil, né? Desculpa ter jogado fora. Assenti, engolindo o choro. É difícil, Marcela. Tudo que vale a pena é difícil. Eles entraram no carro e foram embora. O motor engasgou um pouco, mas pegou. Eles não tinham mais o SUV de luxo, nem a casa de frente para o mar, mas tinham uma direção. Voltei para dentro. A casa estava silenciosa de novo, mas agora era um silêncio preenchido. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa e tirei uma caixa. Dentro, novelos de lã amarela e branca. Sentei na minha poltrona. Peguei as agulhas. Comecei o primeiro ponto, uma nova colcha. Não para substituir a que foi jogada fora, porque o passado não se apaga, mas para cobrir o futuro. Eu sou Helena, tenho 68 anos. Eles acharam que eu era passado. Descobriram que eu sou a fundação. Muitas mulheres da minha idade acham que a vida acabou, que agora é só esperar a morte sentada no sofá vendo televisão. Elas entregam o cartão do banco, entregam a vontade, entregam a voz. Eu recuperei a minha. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa guerra, é que nunca é tarde para educar um filho, mesmo que ele já tenha 40 anos. O amor de mãe é macio como lã, sim. Mas quando precisa, ele tem que ser firme como o aço das agulhas. Olhei para o meu reflexo na janela escura. Não vi uma velha solitária. Vi uma mulher que salvou sua família da ruína moral. E quer saber? O pudim da Marcela até que estava gostoso. Apaguei a luz. Amanhã é segunda-feira. Tenho uma reunião com o Dr. Mendes para revisar os investimentos da holding. Afinal, alguém tem que garantir que, quando eu partir de vez, o dinheiro só chegue na mão deles se o juízo tiver chegado primeiro. A vida continua. E eu estou no comando.